Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma live de revisão. É um prazer estar aqui hoje mais uma vez. E eu peço que vocês me deem aquele feedback para eu saber se vocês estão me ouvindo bem, se vocês me veem bem. Eu vou esperar aqui um pouco mais de gente entrar. Vou chamando aqui o professor Daniel para a gente dar aqui uns recados iniciais e a gente poder começar a live hoje de neurooftalmo, tema que deixa muita gente de cabelo em pé, mas a gente vai tentar dar alguns toques, dar algumas dicas para vocês aí dominarem o assunto. Opa! E aí, turma? Bernardo, tudo bem? Fala, Dani, beleza? Show de bola. Começando aí mais uma revisão especial, né? Nosso compromisso aí com a turma do Extensive, né? E do FAST também. É isso aí. Então, mais uma semana de revisão. Hoje a gente trouxe um tema que é um tema, digamos, espinhoso para muita gente, que é o tema de neurooftalmo. Mas a gente vai tentar aqui mostrar, né, Dani, que não é para ser assim um bicho de sete cabeças, dá para aprender de uma forma leve, de uma forma mais interessante e matar as questões de prova, que não é um tema assim que é impossível de você acertar as questões na prova de CBO, longe disso. Neurooftalmo é um grande diferencial, eu diria, viu? Com certeza é um conhecimento um pouco mais, vamos dizer, alguns alunos têm um pouquinho mais de dificuldade, mas tem jeito de estudar, tem jeito de analisar a questão e de acertar o conteúdo na vida e na prova também, né? Então, muito do que a gente discutir aqui, na verdade, é importante para a vida, né? A gente separou dois temas importantes dentro de neurooftalmo para discutir, né? Eu vou discutir um tema que é um pouquinho mais rápido até, que é a parte de miopatias oculares. Esse tema é um tema que tem marcado presença nas provas, né? E muito porque o aluno ele sempre lembra de estudar, por exemplo, pupila, que é uma coisa bem clássica, ele lembra de estudar neurite, ele lembra de estudar neuropatia óptica isquêmica, às vezes ele deixa de estudar, por exemplo, hemispasmo facial, ele deixa de estudar isso, que é assim, cara, 2 parágrafos do livro, e nos últimos 2 anos caíram aí 2, 3 questões de hemispasmo facial, olha isso. Dentro dessa parte de miopatia muscular, né, de miopatia ocular, o clássico mesmo é a miastenia, que a gente vai falar mais na frente, mas tá meio de molho, o CBO deixou meio de molho assim, sabe? A última vez que ela foi em 2021. Então, assim, todo ano cai uma. A certeza de que hoje aqui você vai, talvez, tirar aí uma questãozinha para você de um tema que é curto, né? Agora, síndromes pupilares aí, né, Bela? Pupila é prato cheio, né, para a prova. Sempre vai ter, né? Eu acho que no levantamento que a gente fez dos temas de clínica de neurooftalmo é o mais importante. Então, só perde para a parte de bases, né, que vai englobar ali anatomia do nervo óptico, que cai muito, né? Alguma questão ali de vias ópticas, mas se você pegar a parte clínica, o que mais cai são as chamadas síndromes pupilares, né? Ou quaisquer doenças que afetam as vias pupilares, né? Então a gente gosta de englobar num grande grupo. Eu não vou falar de todas as doenças, eu vou falar das que mais caem em prova, né? Eu selecionei aqui 4 condições para a gente conversar e já dá para a gente falar bastante coisa. Mas antes da gente começar, um detalhe importante, eu acho que a pessoa, né, o aluno, ele tem que enxergar neurooftalmo sem preconceito. Né? Quando você já entra com preconceito para estudar um tema, já entra assim meio ressabiado, achando que nunca vai aprender esse tema, isso dificulta muito o seu aprendizado. Então, assim, vem com o coração aberto, vem com a cabeça aberta, deixa aí os preconceitos de lado, esquece aquele temor que vocês têm em relação ao neurooftalmo. Vamos tentar desmistificar esse tema, vamos tentar discutir aqui de uma forma leve. Mandem a live para os seus colegas, né, e vamos construir um conhecimento aqui que vai ser fundamental para a aprovação de vocês. Exatamente. Aí só complementando o que você falou aí, Bernardo, de importância dos temas, né? Olhando aqui as nossas estatísticas do nosso banco de questões,
dos temas clínicos, né? Então, tirando ali a anatomia e os pares cranianos, né? Aquela parte de paralisia de pares cranianos, tudo, dos temas clínicos, pupila é o mais importante, depois vem neurite, e tem que ser, né? Porque neurite realmente é o dia a dia, e depois vem miopatia ocular, tem ganhado cada vez mais importância essa parte de miopatia, então vai ser bem legal aí essa discussão aí, né? Show de bola. Bom, já deu tempo da galera entrar, vamos começar aqui a discussão. Eu acho que a gente pode começar aqui com a parte de síndromes pupilares, depois a gente vai para as miopatias. Então aqui, pessoal, sobre síndromes pupilares, antes de mais nada, é importante a gente entender a via do reflexo pupilar. Então esse é um detalhe importante que vai ser fundamental para a gente não ter que ficar decorando as coisas, para a gente poder entender e poder construir um conhecimento mais sólido. Então a primeira coisa que eu queria discutir é a via do reflexo pupilar. E eu vou ter que mostrar uma imagem aqui para ficar um pouco mais didático. Bom, como que acontece aqui a via do reflexo pupilar? Pessoal, tudo começa na retina do nosso paciente, né? Na retina a gente tem a formação ali, a transformação do estímulo luminoso no estímulo elétrico. Isso começa lá nos fotorreceptores. Os fotorreceptores estimulam as células bipolares, que estimulam as células ganglionares, e as células ganglionares da retina, os axônios das células ganglionares vão formar aqui o nosso nervo óptico, beleza? A gente sabe que os dois nervos ópticos eles se unem numa estrutura chamada quiasma óptico, e no quiasma óptico acontece uma decussação. As fibras nasais, né, que vieram da retina nasal, cruzam para o lado oposto e as fibras temporais seguem do mesmo lado, formando aqui o que a gente chama de trato óptico. Beleza. Do trato óptico, pessoal, existe aqui uma etapa muito importante da via do reflexo pupilar. Porque a via óptica convencional, que vai ser responsável por formar as imagens, né, e tudo mais, do trato óptico, ela vem aqui para o corpo geniculado lateral. Só que, olha só, a nível de trato óptico alto, algumas fibras se separam da via óptica tradicional e, ao invés de vir aqui para o corpo geniculado lateral, elas vão vir aqui para o mesencéfalo, numa estrutura chamada núcleo pré-tectal, tá? Que está lá no colículo superior do mesencéfalo, essa estrutura que está aqui de verde na imagem. Aqui acontece a primeira sinapse aqui da via do reflexo pupilar. Olha só, do núcleo pré... Pode falar. Pausa bem aí nesse ponto, né? Vamos dar só a conclusão clínica disso aí. Pessoal, se eu destruir o corpo geniculado lateral, vou ter alteração pupilar? Não vou, né? Não vou. A via pupilar já saiu, não é isso? Então, isso é questão de prova. É assim que vai cair na sua prova, né? Exatamente. Então, assim, se ele falar de uma patologia que causa uma baixa visual profunda e você tem uma lesão na via, né, das vias ópticas, com uma lesão profunda ali da via óptica, sem alteração de reflexo pupilar, isso pode estar ou no corpo geniculado lateral, ou nas radiações ópticas, ou no córtex occipital. Exato. Se for uma lesão de trato, uma lesão de quiasma, uma lesão de nervo, tem que ter ali defeito pupilar à frente relativo. Bom, exato. Beleza. Aqui do núcleo pré-tectal partem neurônios para os dois núcleos de Edinger-Westphal, que é essa estrutura aqui de azul, que é o chamado núcleo acessório do óculo motor. Por conta dessas fibras irem para os dois núcleos de Edinger-Westphal, é que o reflexo pupilar ele é bilateral, né, pessoal? Quando a gente estimula a pupila de um lado, contrai ambas as pupilas, por conta desse cruzamento aqui que eu estou mostrando para vocês que acontece no mesencéfalo. Então, aqui no núcleo de Edinger-Westphal acontece a segunda sinapse, e daqui partem os chamados neurônios pré-ganglionares do sistema nervoso parasimpático. Eles vão partir aqui do núcleo de Edinger-Westphal, vão seguir aqui o trajeto do nervo óculo-motor, vão passar na divisão inferior do nervo óculo-motor, chegam aqui no gânglio ciliar e realizam a última sinapse. Tá? Aqui no gânglio ciliar vai partir o neurônio pós-ganglionar, que vai lá para o músculo esfíncter da pupila. Então, essa é a via do reflexo pupilar, então a gente tem que ter bem em mente essa via para a gente entender as patologias. Bom, agora a gente pode entrar um pouco mais na parte clínica, né? E primeira coisa que a gente tem que fazer ao examinar uma pupila
é comparar se as pupilas são simétricas, se elas são isocóricas, ou se existe algum tipo de anisocoria, ou seja, uma diferença no tamanho das pupilas. Se eu encontro uma anisocoria, antes de eu taxar esse paciente como portador de alguma patologia da via pupilar, eu preciso descartar algumas condições, como, por exemplo, trauma prévio que pode lesar ali o esfíncter da íris e causar uma midríase traumática. Eu posso ter uma cirurgia intraocular prévia que pode ali também ter uma manipulação cirúrgica da íris e isso gerar uma anisocoria e não neurológica. Eu posso ter uma uveíte prévia que levou uma atrofia da íris ou levou a cinéquise, isso pode gerar também uma anisocoria. Então, descartei essas causas não neurológicas, eu tenho que pensar que eu estou diante de uma lesão eferente da via pupilar. Esse detalhe é muito importante. As lesões aferentes da via pupilar, ou seja, lesão ali de nervo óptico, quiasma, trato óptico, não causam alteração do tamanho da pupila, não causam anisocoria. O que vai causar anisocoria são as lesões eferentes, beleza? Então, lesão ali ou do parasimpático ou do simpático. E aí, a primeira coisa que eu preciso fazer é comparar essa anisocoria nos diferentes níveis de iluminação. Então, isso é uma etapa muito importante para a gente definir a etiologia. Se essa anisocoria ela não varia no claro e no escuro, ou seja, eu posso estar com a iluminação máxima ou na penumbra e a diferença no tamanho das pupilas é igual, isso chama atenção para a gente de que essa anisocoria é fisiológica. Tá? Alguns pacientes têm essa anisocoria fisiológica, que nada mais é do que uma diferença no tamanho das pupilas pequena, de até 1 milímetro ali entre os dois olhos, que não varia no claro e no escuro. Pode ter uma variação ao longo dos dias, né? Pode ter ali um dia está maior, um dia está menor, mas nunca passa ali de 1 milímetro. E o paciente não tem mais nada, tá? Reflexos pupilares normais, motilidade ocular normal, tudo normal, anisocoria fisiológica. Isso cai demais na prova, é aquela questãozinha para marcar feliz e partir para a próxima. Se não for uma anisocoria fisiológica, eu tenho que fazer uma divisão da seguinte forma. Se essa anisocoria é maior no escuro do que no claro, isto é igual a uma lesão simpática, tá? Uma lesão da via simpática ocular, isso é igual a uma síndrome de Horner. Agora, se a anisocoria é maior no claro do que no escuro, isso é uma lesão parasimpática. E aí existem algumas lesões parasimpáticas, com destaque aqui para a pupila tônica de Adde e para a lesão ali da paralisia oculomotora. Então essa distinção é muito importante e muito tranquila da gente entender, né? Porque se o simpático está lesado, o simpático faz o quê? Midríase, né? Eu vou ter uma pupila miótica por conta da lesão simpática e que no escuro a pupila normal vai se dilatar bastante, essa pupila miótica não consegue se dilatar, a anisocoria piora. Já na lesão parasimpática, o parasimpático faz o quê? Faz miose. Então eu vou ter uma pupila mais midriática na lesão parasimpática. E aí no claro, onde deveria acontecer miose, a pupila normal faz miose e a pupila que está doente não consegue fazer miose e a anisocoria piora no claro. Beleza. Então tá, já falamos aqui sobre a anisocoria fisiológica, agora eu quero entrar nas lesões parasimpáticas e nas lesões simpáticas, que foram aqui os temas que eu separei para a gente discutir. A primeira lesão parasimpática que eu queria falar com vocês é a paralisia oculomotora. Então é a lesão, pessoal, do neurônio pré-ganglionar do parasimpático, aquele que eu falei para vocês que saía do núcleo de Edgar-Westphal e ia até o gânglio ciliar, passando ali pelo oculomotor, sobretudo na divisão inferior do nervo oculomotor. Qual que é aqui a patologia que a gente tem que ter em mente que causa paralisia oculomotora com acometimento da pupila e que é uma emergência oftalmológica? É o aneurisma da artéria comunicante posterior. Então isso chama muita atenção. E existe uma razão anatômica para isso, né? As fibras pupilares, elas passam ali na periferia do nervo oculomotor. Então, quando eu tenho uma compressão extrínseca, elas são acometidas, por exemplo, através do aneurisma de artéria comunicante posterior. Só que, quando eu tenho ali uma lesão vascular do oculomotor, né, a lesão vascular, por exemplo, por hipertensão e por diabetes,
ela acaba poupando essas fibras parasimpáticas, porque ela tem ali uma irrigação mais externa por meio de vasos piais, né? E não ali interna através daquela vasa nervorum. Então, quando eu tenho uma paralisia de terceiro com acometimento da pupila, eu tenho que ligar o alerta. Isso é uma emergência, isso provavelmente é um aneurisma de artéria comunicante posterior. Ao passo que uma paralisia... Pode falar. Um adicional nesse raciocínio, né, Bernardo, é que é uma questão também neuroanatômica, né? Esse momento em que o terceiro nervo craniano passa perto ali da artéria comunicante posterior, é um momento que ele está praticamente sozinho no trajeto dele, é um dos momentos do trajeto dele que ele está mais só. Então, vou até adicionar mais uma coisa na sua fala. Você tem um paciente com paralisia de terceiro, isolada, mas pupila, cara, chances extremamente, praticamente, você acabou de, quase que uma tomografia computadorizada que você fez no teu exame físico. Tu vai encontrar um aneurisma ali na artéria comunicante posterior, porque ali é o trajeto do nervo, do terceiro nervo, onde ele está mais sozinho. Então é isolada por isso. É diferente, por exemplo, de uma paralisia de terceiro nervo com múltiplos nervos acometidos. Eu já penso ali em seio cavernoso, ápice de órbita, né? Então, é só uma adição aí nesse conceito que você falou aí, né? Perfeito, muito bom. E assim, você tem a chance de salvar a vida do paciente, né? Porque se esse paciente está com uma lesão de artéria comunicante posterior que está crescendo a ponto de comprimir o nosso nervo oculomotor, esse paciente pode ter uma ruptura de aneurisma e morrer, né? Então você faz o diagnóstico, pode salvar a vida desse paciente. Esse paciente tem que ser internado, referenciado para neurologia, né? Vão obter uma angiorressonância e provavelmente indicar aí uma clipagem desse aneurisma, beleza. Então a gente já sabe que nesses casos a gente vai ter uma anisocoria maior no claro, né? O paciente vai chegar com a pupila midriática dilatadona, mas não só isso, né? Porque o oculomotor tem diversas outras funções. Então, olha só, o paciente vai chegar para você desse jeitão aqui, ó. Olha só, percebam que ele tem aqui um cotonete abrindo o olho dele, porque ele chega com uma pitose importante, porque a gente sabe que o oculomotor vai ser aí o responsável por inervar o músculo levantador da pálpebra superior. Ele vai chegar aqui com uma abdução do olho, né, um estrabismo divergente, porque você vai ter uma preponderância da ação do abducente, que faz aí a abdução do olho, né, em contrapartida a esse óculo motor que está debilitado. Esse paciente não vai conseguir elevar, não vai conseguir abaixar e não vai conseguir aduzir o olho, enquanto que a abdução está normal. E ele tem a abolição tanto do reflexo fotomotor quanto do reflexo de perto. Tá? Então isso daí é uma questão que já apareceu na prova também, porque algumas vezes o examinador pergunta quais são as causas de dissociação luz-perto, e a gente pode falar disso daqui a pouquinho, né? Que abolem o reflexo oculomotor, o reflexo fotomotor, perdão, a luz, mas preservam o reflexo de perto. Mas aqui não, aqui eu tenho a abolição tanto do reflexo fotomotor quanto do reflexo de perto, porque as fibras que vão ser responsáveis tanto pela via fotomotora, da pupilar fotomotora, quanto da via pupilar de perto passam pelo oculomotor. Então, se ele está comprimido, a gente vai abolir ambos os reflexos. Então, uma questão que pode aparecer na prova, frequentemente eles cobram aí a paralisia oculomotora, a gente tem que compreender, e não é um quadro difícil, porque ele é muito florido, né? Então, vai falar que tem pitose, estrabismo divergente, uma anisocoria, e a gente tem que pensar aqui na paralisia oculomotora. Agora, uma questão aqui que já é mais frequente, cai até mais do que a paralisia oculomotora no que se refere aqui à parte de pupila, né? Porque a paralisia oculomotora pode aparecer também num contexto mais anatômico, como você falou, até numa questão de bases, mas aqui uma questão que é puramente aqui pupila, porque só altera a pupila, não tem essa alteração aqui de pitose, estrabismo e tudo mais, é a pupila tônica de Adde. Nesse caso, pessoal, a lesão também é parasimpática, mas é a lesão do neurônio pós-ganglionar. A lesão, ela está justamente ali a nível de gânglio ciliar. Então, a gente tem uma lesão bem ali no gânglio ciliar e vai comprometer esse neurônio pós-ganglionar. Beleza? A população geralmente acometida são mulheres jovens, tende a ser um quadro unilateral e idiopático, né? E aí recebe esse nome de pupila tônica de Adde. Mas existem casos também de pupila tônica
secundários, né, não recebem esse nome de pupila tônica de Adde. Por exemplo, a gente pode ter uma lesão ali de gânglio ciliar traumática, eu posso ter uma lesão de gânglio ciliar infecciosa, por exemplo, por um varicela zoster, algumas desautonomias podem acometer ele também o gânglio ciliar, e a gente chama isso de pupila tônica, o quadro é muito parecido, mas aí não tem essa epidemiologia típica de mulheres jovens, né, não é idiopático. A prova vai te cobrar geralmente a causa idiopática, que a gente chama de pupila tônica de Adde. E aqui o quadro clínico, pessoal, é muito rico. Se eu tenho uma lesão parasimpática, eu vou ter uma anisocoria maior no claro, a gente já sabe isso. A pupila vai estar dilatadona, midriática, enquanto a pupila do outro olho está normal. Beleza, então esse é o quadro basal. O que mais que eu vou observar, pessoal? Eu vou ter aqui o comprometimento importante do reflexo fotomotor. Então, o reflexo fotomotor vai estar muito reduzido. Estimulo ali a pupila com a minha lanterninha, não há qualquer resposta. Só que eu tenho um reflexo de perto preservado, tá? E ele é forte, ele é tônico, tá? Configurando o que a gente chama de dissociação luz-perto. Então, é a principal causa mais clássica, uma das mais clássicas aqui de dissociação luz-perto. Reflexo fotomotor abolido ou muito reduzido, reflexo de perto forte e tônico. O que significa esse reflexo ser tônico? Quando você faz aqui o estímulo de perto, ele contrai bastante e depois ele demora a relaxar, tá? Então, o reflexo ele é tônico. Além disso, essas pacientes com Adde têm paresia de acomodação, ou seja, eles não conseguem acomodar direito, então tem uma dificuldade para perto por conta dessa paresia de acomodação. E para completar o quadro clínico, existem movimentos vermiformes da pupila. A pupila da paciente, a borda da pupila, quando você estimula com uma luz muito forte, como por exemplo a luz da lâmpada de fenda, ela faz alguns movimentos vermiformes por conta de regeneração aberrante. Algumas porções do esfíncter estão inervadas e outras não. Isso faz com que algumas porções do esfíncter contraiam e outras não. Isso gera os chamados movimentos vermiformes. Para a gente completar aqui de vez o quadro clínico, existe uma hipersensibilidade à pilocarpina diluída. O que é isso? Se eu pingar no seu olho, Dani, uma pilocarpina a 0,1%, nada vai acontecer, seu esfíncter não contrai. Mas se eu chegar nesse olho que está com a pupila de Adde, que está dilatadão, e pingar a pilocarpina diluída, ele responde à pilocarpina, por conta do que a gente chama de hipersensibilidade de denervação. Então, quando você tem ali a perda da inervação por conta de uma lesão neurológica, os receptores tendem a ficar muito ávidos, né? Eles ficam doidos para receber estímulo. Então, quando você tem a pilocarpina diluída, contrai esse esfíncter e é um teste muito importante para você matar o diagnóstico da pupila de Adde. Então, é um quadro muito rico, mas que a gente consegue entender aqui. Então, a gente vai ter, de novo, anisocoria, pior no claro, né? A gente vai ter aquela pupila dilatada, a gente vai ter uma dissociação luz-perto, porque o reflexo fotomotor está diminuído e o reflexo de perto está presente tônico. A gente vai ter paresia de acomodação, movimentos vermiformes da pupila e a hipersensibilidade à pilocarpina. Então, uma questão também que cai em prova, já caiu em prova de imagens. Então, assim, se na prova de imagens ele te mostrar ali uma dissociação luz-perto, te mostrar depois uma sugestão ali de que pingou um colírio, então, assim, lembra da pupila tônica de Adde, que é uma das principais causas aí de dissociação luz-perto. E agora, para finalizar a nossa discussão, que eu já trouxe aqui a anisocoria fisiológica, as causas principais aí de lesão parasimpática, eu quero falar um pouquinho da síndrome de Horner. Síndrome de Horner, de todos os temas aí da pupila, é um dos que mais cai, talvez seja o mais importante. Eu gosto de falar desse tema porque eu acho que tem um raciocínio aqui por trás bem interessante. E eu vou fazer aqui mais uma pausa para a gente discutir um pouco a anatomia da via simpática ocular, porque eu já mostrei a via parasimpática, agora eu vou mostrar para vocês a via simpática, porque é muito importante a gente conhecer essa anatomia para não ter que ficar decorando. Então, olha só, a via simpática, ela começa bem aqui no hipotálamo. Tá? Aqui no hipotálamo vai partir o primeiro neurônio da via simpática. Esse primeiro neurônio vai fazer uma sinapse aqui, ó, entre C8 e T2, no chamado centro cílio-espinhal de Budd. Tá? Daqui parte o segundo neurônio. O segundo neurônio está aqui, bem onde eu estou apontando com a seta. E é muito importante a gente entender as relações anatômicas desse segundo neurônio, porque olha só, ele passa pertinho do ápice pulmonar.
Então, uma das lesões mais clássicas que acomete esse segundo neurônio é o tumor chamado tumor de Pancoast, aquele tumor de ápice pulmonar, beleza? Ele também tem um trajeto bem íntimo aqui em relação à subclávia, então anormalidades de subclávia podem acometer também esse segundo neurônio, lesões de tireoide também podem cometer esse segundo neurônio por conta da localização dele, beleza? Aí ele vai ascender, até essa estrutura chamada gânglio cervical superior. Aqui acontece a última sinapse da via simpática ocular e o terceiro neurônio parte daqui, fazendo um trajeto ascendente bem juntinho da carótida interna. Ele vai passar no seio cavernoso, vai passar no gânglio ciliar sem sinapse e aí através dos nervos ciliares longos ele vai lá para o músculo dilatador da íris. Então este é o trajeto. Agora, um detalhe que eu queria chamar a atenção de vocês também, é bem isso aqui, Olha só, do gânglio cervical superior, parte dos neurônios, ao invés de seguir esse trajeto da carótida interna, vão seguir aqui o trajeto da carótida externa, tá? Esses aqui que eu estou mostrando na seta. E são justamente esses neurônios que vão para as glândulas sudoríparas da face. Então é por essa razão, pessoal, que se eu lesar aqui, esse terceiro neurônio, por exemplo, lá no seio cavernoso, eu não vou ter anidrose, porque a via que vai aqui para as glândulas sudoríparas se separa aqui a nível de gânglio cervical superior. Então, se a prova falar em Horner sem anidrose, isso é igual à lesão de terceiro neurônio. Horner com anidrose só pode ser primeiro ou segundo neurônio. Então, alguns detalhes anatômicos importantes. Eu vou aproveitar essa imagem também para a gente discutir aqui as principais causas de síndrome de Horner. Olha só, o primeiro, pode falar. Só um ponto, eu acho que se o aluno pega essa parte bem aí, eu acho que é a questão mais difícil de Horner, eu acho que é perguntando sobre anidrose sem anidrose. Se o cara pega essa diquinha da anatomia, ele não vai mais cair em pegadinha, né, cara? Porque os demais pontos da síndrome de Horner são muito clássicos, né, vamos dizer. Eu acho que o mais difícil é justamente isso, entender quando que pode ser primeiro neurônio, segundo neurônio ou terceiro neurônio. Tem essa questão da anidrose, também tem a questão do colírio de hidroxianfetamina, que eu vou mencionar daqui a pouquinho, e conhecer as causas, né? Eu acho que é interessante. Então, se a gente conhece a anatomia, fica mais fácil a gente pensar nas causas. Então, olha só, o primeiro neurônio, ele está no sistema nervoso central aqui e na medula. Então, cara, primeiro neurônio pode ser lesado, por exemplo, por um AVC, né, da região aqui do sistema nervoso central. Olha só, ele passa no tronco cerebral, então lesões aqui de tronco cerebral. Ele pode ser lesado, por exemplo, na síndrome de Wallenberg, que até já caiu em prova, que é uma lesão da porção ali lateral do bulbo. Enfim, então a lesão aqui a nível de tronco cerebral e medula, principalmente os AVCs e os tumores nessa região. O segundo neurônio é muito importante, principalmente por conta aqui do tumor de Pancoast, já caiu algumas vezes em prova. Então, se tem um quadro de síndrome de Horner, uma tomografia de tórax, olha se não tem um tumor ali na imagem, porque é provavelmente isso que ele está cobrando. Então, lesões aqui de pulmão, de subclávia e de tireoide, principalmente. E terceiro neurônio, aí é muito interessante. Terceiro neurônio, os neurooftalmologistas gostam de falar o seguinte, que o Horner do oftalmologista é o Horner de terceiro neurônio. Porque esse cara pode chegar para você com síndrome de Horner e mais nada. Porque imagina, se o cara tem um tumor de Pancoast, ele não vai chegar para o oftalmo. Ele vai estar com tosse, hemoptise e outras coisas, ele não vai chegar para o oftalmo. Se ele tem aqui um síndrome de Wallenberg, ele não vai chegar para o oftalmo. Mas agora, se o cara tem aqui uma lesão a nível de carótida interna, por exemplo, uma dissecção de carótida, ele pode chegar com uma síndrome de Horner e uma dor retroocular e mais nada. Tá? Então é até bem clássico isso, o paciente chega com uma dor retroocular e uma síndrome de Horner, mais nada, tem que pensar em dissecção de carótida causando aqui um Horner de terceiro neurônio. Além da dissecção de carótida, chama atenção também as lesões de seio cavernoso também, que podem lesar ali o Horner, né, o terceiro neurônio. Então, muita atenção, é muito importante a gente entender aqui essa anatomia. Voltando agora para a síndrome de Horner, já para a gente conseguir concluir o nosso raciocínio, vamos falar um pouquinho da clínica. Vocês já sabem que a síndrome de Horner, a principal manifestação vai ser a anisocoria, e essa anisocoria ela é pior no escuro.
Então, isso é diagnóstico. Se ele falou anisocoria maior no escuro, isto é igual à síndrome de Horner, beleza? Como a via fotomotora do reflexo pupilar não envolve ali o simpático, envolve apenas a via aferente e depois o parasimpático, como eu mostrei para vocês, o simpático não tem relação aqui com a via fotomotora, então os reflexos pupilares vão estar normais no Horner. Né? Não tem qualquer alteração de reflexo pupilar. A gente vai ter anisocoria marrom no escuro, a pupila acometida vai estar ali meio miótica, reflexos pupilares normais. Um outro detalhe interessante é que existe uma pitose leve, uma pitose discreta. Por que tem uma pitose discreta? Olha só, esse é o quadro clínico clássico de Horner. Ó. Uma pupila mais miótica em relação ao olho contralateral e uma pitose leve por conta do acometimento do músculo de Miller. O músculo de Miller é responsável por cerca de 2 milímetros da abertura palpebral e ele tem inervação simpática. Então, se a gente tem o envolvimento do músculo de Miller, a gente tem uma pitose leve, diferentemente da pitose ali da paralisia oculomotora, que é uma pitose quase que completa por lesão ali do levantador da pálpebra superior. E eu tenho também uma pitose de pálpebra inferior, por conta do acometimento dos retratores da pálpebra inferior, que também podem ter inervação simpática. E essa pitose de pálpebra superior e de pálpebra inferior faz com que o olho pareça enoftálmico, tá? E a gente chama isso de pseudo-enoftálmico, beleza? Como eu falei para vocês, uma outra manifestação clássica do Horner é a anidrose, sendo que eu só vou ter anidrose se a lesão for de primeiro ou segundo neurônio. Já mostrei para vocês porque lá na discussão anatômica o terceiro neurônio não tem anidrose. Para finalizar, uma última alteração que pode aparecer no Horner é a heterocromia de íris, só que só no Horner congênito, tá? Então existe Horner congênito, né, por lesão ali congênita da via simpática, e aí nesse caso vai haver ali uma heterocromia de íris, porque o simpático ele participa da pigmentação da íris, e a pupila acometida vai ficar ali menos pigmentada do que a pupila normal. Agora, para a gente finalizar mesmo o síndrome de Horner, um resuminho sobre os testes farmacológicos que ajudam a gente a bater o martelo. É Horner, beleza? Então, o primeiro teste é o teste do colírio de cocaína. Olha só, tem que mostrar a imagem para não ficar aqui decoreba. O que a cocaína faz? Ela bloqueia a recaptação de noradrenalina. Então, olha só, a cocaína impede que a noradrenalina seja recaptada aqui no terminal sináptico. Então, em última análise, ela aumenta a disponibilidade de noradrenalina, porque ela impede que o terminal sináptico faça essa recaptação. O que é o normal se eu pingar cocaína no olho? Acontecer a midríase, né? Porque a gente vai ter aqui mais nora disponível. E aí você já pode ter atendido no pronto-socorro um paciente com overdose de cocaína, ele chega com pupila dilatada, né? Então, cocaína faz dilatar a pupila. O paciente que tem Horner, pessoal, o que acontece? Não tem noradrenalina chegando no terminal sináptico. Então, a pupila de Horner, ela não dilata com colírio de cocaína, porque não adianta eu bloquear a recaptação se não está chegando nora no terminal sináptico. Então, esse é o primeiro teste farmacológico, ele confirma o diagnóstico, mas ele não ajuda a gente a determinar qual que é o neurônio lesado. O segundo colírio é o colírio de apraclonidina. A apraclonidina, olha só, ela é um agonista alfa-1 adrenérgico fraco. Então, em olhos normais, a apraclonidina não faz midríase, porque ele é um colírio fraco, ela não consegue estimular ali o dilatador da íris. Mas nos pacientes com Horner, olha só, os receptores ficam ávidos, eles ficam muito sensíveis, eles até aumentam de número. Então, quando eu pingo apraclonidina no paciente com Horner, a pupila se dilata, tá? Ao passo que no olho normal ela não dilata. Isso vai causar o que a gente chama de inversão da anisocoria, é muito interessante. Olha só, o paciente tinha Horner nesse olho, a pupila estava mais miótica e com pitose, eu pinguei a apraclonidina nos dois olhos, só a pupila de Horner que dilata. Então aquele olho que era mais miótico passa a ser o olho mais midriático. Então o colírio de apraclonidina ele também confirma o diagnóstico, mas ele também não detecta qual o neurônio lesado. O teste que vai ajudar a gente a determinar qual neurônio foi lesado é o colírio de hidroxianfetamina. O que o colírio de hidroxianfetamina faz? Ele aumenta a liberação de nora lá no terceiro neurônio, entre o terceiro neurônio e o dilatador da íris. A hidroxianfetamina faz isso.
Então, o que vai acontecer? Se o Horner for de primeiro ou segundo neurônio, olha só, até existe alguma noradrenalina chegando lá no terceiro neurônio, e ao pingar hidroxanfetamina, eu vou conseguir aumentar a disponibilidade de nora e vai acontecer a dilatação da pupila, como vocês estão vendo nessa imagem. O Horner é aqui do olho direito, houve a dilatação com colírio de hidroxanfetamina. Já se o Horner for de terceiro neurônio, se a lesão for de terceiro, pessoal, não tem nenhuma nora chegando no terminal sináptico. Não adianta eu pingar hidroxanfetamina que não vai acontecer dilatação da pupila. Então, o único colírio que auxilia a gente a determinar qual o neurônio lesado é o colírio de hidroxanfetamina. Se dilatou a pupila, é primeiro ou segundo neurônio. Se não dilatou a pupila, é terceiro neurônio. Então, essa é uma informação assim, fundamental para a prova. Uma das informações mais importantes dessa live é isso. Colírio de hidroxanfetamina dilata a pupila se a lesão for de primeiro ou segundo. Então, se for positivo aqui o colírio de hidroxanfetamina, eu tenho que pensar em tumor de Pancoast, lesão de tireoide, subclave. Eu esqueço, por exemplo, de secção de carótida e lesão de seio cavernoso. Agora, se não houve dilatação do colírio de hidroxanfetamina, eu já penso em terceiro neurônio, principalmente de secção de carótida e lesão de seio cavernoso. Então, assim, pupila é um tema mais espinhoso, um tema que tem que entender a anatomia, mas vocês vão ver, assim, que as questões elas vão repetindo principalmente aqui esses colírios aqui da síndrome de Horner, eles fazem muito diagnóstico diferencial aqui de anisocoria fisiológica com as outras causas, vão fazer um diagnóstico diferencial entre AD e paralisia oculomotora. Eu acho que o treinamento com questões aqui é fundamental, como em qualquer tema, mas eu penso que se a pessoa consegue entender a anatomia, consegue evitar de ficar decorando, ela consegue aqui matar os diagnósticos. Não, show de bola. E assim, Bernardo, esse é um tema que cai, teórica 2, teórico prática, né? Então tem que saber, né? Não tem como, né? Um dos temas mais importantes aí de neurooftalmo. Bom, a gente vai dar um prosseguimento agora para falar um pouquinho de miopatias oculares com vocês. Enquanto isso, podem ir mandando dúvidas aí que a gente vai interagindo com vocês, pessoal. Olha só, esse é um tema que o aluno acaba deixando de ler e, na verdade, não é para ser complexo, ele é simples até. Tá? A gente vai tentar trazer aqui o que cai na tua prova. Então, a primeira doença que a gente tem que conversar é a oftalmoplegia externa progressiva. Grava bem esse nome que ele vai te ajudar. Oftalmoplegia externa progressiva. O que é essa doença, pessoal? Uma miopatia mitocondrial. Tá aí a primeira informação de prova essencial. Quando cair na tua prova, falar de doença mitocondrial, miopatia mitocondrial, tem que ligar a lanterninha para pensar em oftalmoplegia externa progressiva. Eu vou mostrar para vocês uma imagem da lâmina de um músculo com oftalmoplegia externa progressiva. Ela nunca caiu em prova, mas a descrição já caiu, já foi uma alternativa de prova. Ela é assim, pessoal, ó. Você vê as fibras musculares e as mitocôndrias doentes coradas de vermelho. Isso aqui é o que a gente chama de ragged red fibers. É uma alteração clássica desses pacientes. Então, caiu na prova, ragged red fibers, pode marcar oftalmoplegia externa progressiva. Então, já temos aqui duas informações de prova. Primeiro, é uma miopatia mitocondrial. Segundo, na histopatologia, você encontra essas mitocôndrias doentes através do achado ragged red fibers. Essa descrição, fibras em azul com mitocôndrias em vermelho, caiu em 2021 na prova teórica 2. Então, estou trazendo aí só para vocês lembrarem essas duas informações. Pedi para vocês guardarem um nome, né? Esse nome de estudo, pessoal. Olha só, oftalmoplegia externa progressiva. Os músculos extraoculares, eles vão progressivamente enfraquecendo. Progressivamente, isso é muito clássico no teu paciente. Se os músculos extraoculares vão progressivamente enfraquecendo, eu vou ter dois achados principais. O primeiro achado, pessoal, aquele que começa o quadro clínico, geralmente é o primeiro sinal da doença, é a pitose palpebral. Olha o paciente, ó, uma pitose importantíssima, grave.
pitose muito importante. Esse é o primeiro achado, geralmente. O segundo achado é justamente a imobilidade progressiva dos músculos extraoculares. Você pede para o paciente olhar para a direita, nem move. Para cima, move nada. O olho fica realmente totalmente paralisado. Então, quais são os dois achados? Pitose palpebral e paralisia do globo ocular nas diversas direções de maneira simétrica e progressiva. Então, olha que interessante, já caiu em prova. Esse paciente vai ter diplopia? Pessoal, é tão simétrico o problema, a paralisia, que ele não vai relatar diplopia. Então, não é comum ter diplopia justamente por conta disso. Ah, Daniel, e essa pitose? Se eu operar para abrir esse olho aí, vai ficar legal? Cuidado, o paciente perdeu a movimentação ali do músculo elevador da pálpebra superior. Cuidado para não expor a córnea do paciente e gerar um problema maior aí, uma úlcera de córnea por exposição. Então, muito cuidado aqui com cirurgia plástica ocular nesses pacientes. Tudo bem, pessoal? Agora, Daniel, o que mais cai disso? O que mais cai é uma síndromezinha especial. Uma síndrome chamada síndrome de Kearney-Sayre. O que é essa síndrome, pessoal? São 3 coisas. Oftalmoplegia externa progressiva, que vocês já estão dominando. Alterações na condução cardíaca, então arritmias, por exemplo. E retinopatia pigmentar no fundo de olho. São essas 3 alterações. Como que cai na tua prova isso? Cai na prova de imagens. Cai na prova teórica 2 falando assim, paciente com imobilidade progressiva dos olhos, pitose, precisa de uma consulta com que profissional? Cardiologista, para ver o coração. Você pede quais exames? Eletrocardiograma, fundo de olho, é assim que cai na tua prova, então tranquilo. Aí, ó, fechamos já uma doença. Já fechamos a oftalmoplegia externa progressiva. Tem que lembrar do quê? Miopatia mitocondrial, red-ragged fibers, a clínica e a síndrome de Kearney-Sayre, que é o quê? A oftalmoplegia mais alteração de condução cardíaca mais alteração no fundo de olho. Pronto, já fechou a primeira grande doença que a gente tem para discutir aqui, que é a oftalmoplegia externa progressiva. Daniel, qual é a mais importante miopatia ocular que a gente vai encontrar na prova e na vida, né? Miastenia gravis. E essa vocês já lembram lá da época de residência, né? Vamos só recapitular alguns pontos aqui da miastenia gravis, que é interessante. Por que a miastenia gravis gera fraqueza muscular? Vamos lembrar? O que acontece? Olha só, uma doença que acomete jovens, né? Autoimunidade. A fisiopatologia é justamente uma autoimunidade contra os receptores nicotínicos de acetilcolina. Lembra? Receptor nicotínico é aquele que está lá na placa neuromuscular, está lá no músculo. Se eu não tenho esse receptor, se esse receptor ele é atacado, pessoal, a acetilcolina não consegue ativar a contração muscular. Fraqueza. Esse é o ponto. Essa é a grande característica da miastenia gravis. Então, fisiopatologia, autoimunidade, tem autoanticorpo contra o receptor de acetilcolina lá no músculo. Agora, o que ele vai perguntar? Quais são os autoanticorpos? Aí você tem que lembrar. Fácil de decorar, né? Autoanticorpo contra o receptor de acetilcolina. Esse é o principal. 60% a 90% dos pacientes vão ter esse autoanticorpo. O segundo autoanticorpo importante para você gravar é o anti-MuSC, que vai estar presente em 50% dos pacientes que não tiverem o autoanticorpo contra o receptor de acetilcolina. Então, esses são os 2 autoanticorpos importantes para você ter. E aí você se pergunta, tá, Daniel, de onde é que vem esses autoanticorpos, né? E aí, para você gravar, em geral, tem relação com a alteração do timo do paciente. Boa parte desses pacientes, 15% desses pacientes tem timoma. E os outros ali, quase 85%, tem hiperplasia do timo. Então, esses autoanticorpos suspeitam-se que eles são produzidos ali. Daí vai cair na sua prova. Que exame é interessante pedir na miastenia gravis? Poxa, um TC de tórax, tem que avaliar o timo do teu paciente. Em alguns pacientes tem que remover o timo, até melhora a clínica dele. Beleza? Então, só para vocês observarem o que acontece, olha só. Olha lá, um paciente normal, cheio aqui de
receptores de acetilcolina. Olha como que é no paciente com miastenia. Olha só, praticamente não tem mais aqui receptores. A imagem está boa, Bernardo? Está dando para ver? Tá ótimo. Legal. Então, se tem pouco receptor, vou ter fraqueza. E esse paciente ele manifesta isso para você até na faces dele, né? Aquela face examínica, miastênica, com pitose palpebral, o paciente ele não tem aqui uma reação, né? Então, é muito característico essa face do paciente. Um outro ponto interessante que pode cair na prova é a eletroneurobiografia. Não sei se vocês lembram isso de residência, mas é fácil de entender. No começo da estimulação daquele músculo, da fibra muscular, você tem contração. Porque você tem uma grande quantidade de acetilcolina guardada ali no nervo, vai ser liberado aquele excesso de acetilcolina, que mesmo tendo pouco receptor, como é muita acetilcolina, chega a contrair o músculo. Então dá um pico de contração. Na segunda contração, você vai ter menos acetilcolina, aí você já vai ter uma dificuldade a mais de contração com aquele pouquinho de receptor e um pouquinho menos de acetilcolina. Na terceira contração, isso vai diminuindo. Então, o que acontece? O paciente ele tem o chamado padrão aqui decremental, né? As contrações vão ficando cada vez mais fracas. No teu dia a dia, na prova, como que isso se manifesta? O paciente piora ao longo do dia. Ele vai usando o músculo, vai usando, vai piorando ao longo do dia. Grave essa informação, pessoal. Agora, por que a gente estuda tanto isso em oftalmo? Pessoal, a clínica vai piorando ao longo do uso do músculo, né? Que músculo a gente usa mais do que os músculos dos olhos? O tempo todo você está piscando, o tempo todo o teu olho está mexendo de um lado para o outro. É claro que você vai ter acometimento ocular, e é muito comum. O acometimento ocular, na miastenia graves, acontece em 90% dos pacientes. Às vezes esse diagnóstico sai pelo oftalmo. Então é importante você conhecer, né? O que você vai ter de acometimento ocular? Classicamente, pitose palpebral e diplopia, acometimento do músculo extraocular e acometimento do músculo elevador da pálpebra superior. Isso é o clássico. Agora, o que caracteriza, o que vai ter na prova para te chamar a atenção para isso, pessoal? Miastenia graves, ela pode simular qualquer paralisia. Porque o paciente ele chega para você um dia, vai estar com uma dificuldade de abdução no olho direito. Aí você avalia o paciente, no outro dia ele já está com uma dificuldade de adução. No outro dia ele está com pitose. Percebeu? É um paciente que a clínica flutua ao longo do dia, piora ao longo do dia, e cada retorno ele tem uma queixa diferente. A paralisia muda. Essa é a grande característica. Clínica flutuante, uma clínica intermitente, uma clínica que piora ao longo do dia e muda ao longo das consultas. Isso é fundamental, isso cai assim na prova. E aí existem 2 testes para te ajudar a confirmar esse diagnóstico. Tá? O primeiro teste, já caiu em prova, é o ICE-PEC test. Então tá lá um paciente, um idosinho com pitose, você suspeita que esse paciente, por conta da clínica flutuante, porque piora ao longo do dia, suspeita que é uma miastenia, coloca gelo. O gelo vai fazer o quê, pessoal? O gelo vai parar, diminuir a ação da enzima acetilcolinesterase, que fica lá na fenda sináptica. Essa enzima degrada a acetilcolina, esse é o trabalho dela. Se ela vai parar de degradar a acetilcolina, eu vou aumentar a acetilcolina na fenda, e o paciente ele vai conseguir contrair o músculo elevador da pálpebra, ele vai melhorar a pitose. Esse aqui é um excelente teste para você confirmar o diagnóstico. O outro teste que você pode utilizar é o chamado teste do hidrofônio. A ideia é semelhante. O hidrofônio ele inibe de maneira rápida e fugaz, é rápido o efeito dele, inibe a enzima acetilcolinesterase também. Então, se eu inibo a enzima acetilcolinase de maneira bem rápida, o que acontece? Eu começo a acumular acetilcolina na fenda sináptica, o paciente melhora a clínica. Então, o que mostra aqui nessa imagem, está lá o paciente com uma pitose palpebral importante, colocou o hidrofônio, resolve. Beleza, pessoal? Um teste interessante para a gente relatar também, para encerrar essa parte de miastenia graves,
é que a gente costuma fazer, né? Pede para o paciente fazer uma elevação, né? Olhar para cima. Ele vai tentando manter esse olhar, vai cansando e a pitose vai aparecendo, a pitose palpebral vai aparecendo, então te ajuda também no diagnóstico. Então, basicamente, de miastenia graves é você gravar essas informações. Parte clínica sistêmica, clínica oftalmológica e os testes diagnósticos. É isso que cai na sua prova. Beleza. A gente vai aqui para a nossa terceira doença, a penúltima, falar aqui para vocês sobre a distrofia miotônica. Bem rápido aqui, pessoal. Doença de Steinert, ou distrofia miotônica, é uma doença genética. Nela você tem aqui um relaxamento pós-contração prejudicado. O cara contrai o músculo e tem dificuldade de relaxar essa contração desse músculo. O que eu quero que você grave da doença de Steinert, que é o que vai cair na sua prova, pessoal? A clínica do paciente. Olha só, olha a faces desse paciente, olha o que chama atenção na faces dele. Parece até um pouco com a miastenia, né? Essa faces é sem expressão. Mas olha só que interessante, ó. Primeiro ponto, calvície. Que não é calvície só em homem não, cara. Mulher calva. Calvície, a palavra calvície, na oftalmologia, eu acho que a única vez que ela aparece é aqui em Steinert. E em prova já caiu assim, calvície no enunciado. Para tudo, tá aí uma dica. Marca Steinert. Foi assim que já caiu em prova. Mostrou a foto de uma mulher calva. E a resposta era Steinert ou distrofia miotônica. Segundo ponto, pitose palpebral. Estrabismo. E esse paciente ele tem uma tendência muito grande a desenvolver catarata. 90% dos pacientes catarata do tipo subcapsular posterior estrelada e em árvore de Natal. Isso já foi questão de prova. Ele pode também desenvolver algumas alterações, algumas distrofias na retina. Nunca foi perguntado, mas a distrofia butterfly shaped, né, ela é característica desses pacientes, mas isso não caiu em prova. O que eu quero que vocês gravem desse paciente é a faces dele, a calvície, estrabismo, pitose palpebral e catarata. Em especial, árvore de Natal e subcapsular posterior estrelada. É só isso que já caiu de Steinert em todas as questões. Então, com isso, você está bem seguro. Beleza? Até recentemente, Bernardo, o que caía era isso. Era a miastenia, era a oftalmoplegia externa progressiva e era a doença de Steinert. Agora, nos últimos 2 anos, 3 anos, eles começaram a perguntar sobre os espasmos faciais, tá? E aí vale a pena a gente discutir rapidamente 2 tipos de espasmos faciais. O primeiro é o blefaroespasmo essencial. Geralmente acontece no paciente mais idoso, geralmente lá pela 6ª década de vida, muito relacionado a estresse, estímulo luminoso. É um tipo de espasmo que melhora quando o paciente dorme, por exemplo. Isso chama atenção. E é um espasmo que caracteristicamente afeta a musculatura superior da face. Então, o paciente ele fica o tempo todo fechando os olhos. Espasmo da parte superior da face, bilateral. Isso é o clássico desses pacientes. Tá? Esse é o blefaroespasmo essencial, benigno. Daniel, como é que trata isso? Tratamento de escolha hoje, toxina botulínica. Então vai lá, não é relaxante, tá? Não é medicação, toxina botulínica. Vai na região superior da face e aplica a toxina botulínica aqui para inibir o orbicular aqui do paciente. O orbicular, o prócero também está envolvido. Então isso é o tratamento padrão hoje. Beleza. O que a prova vai querer fazer? Vai querer te confundir com um outro espasmo facial, o hemiespasmo facial. E o nome te diz tudo, é bem diferente aqui, pessoal. O hemiespasmo facial é contrações, espasmos repetidos de uma hemiface do paciente. Então já começa a ter em mente aqui que é um problema que tem relação com o nervo facial. Aqui já é diferente. Perfeito? Ponto importante, enquanto que no espasmo, no blefaroespasmo essencial, o paciente dormia, ele melhorava,
aqui no hemispasmo facial, mesmo no sono, o paciente tem hemispasmos. Tudo bem? Então, o paciente ele fica o tempo todo contraindo uma hemiface, né? Aqui o ângulo da boca, fechando o olho o tempo inteiro, tiques de contração. Quais são as causas disso? Relação com o nervo facial. Então, você pode ter este problema idiopático, não se chega a uma causa, até uma regeneração aberrante do nervo facial, teve um trauma nesse nervo facial, por exemplo, teve uma paralisia de Bell nesse nervo facial, regenerou aberrante e fica esse hemispasmo. Agora, o que você tem que excluir, pessoal? Isso aqui foi muito interessante, Bernardo, que em 2021 eu fiz essa adição na aula. Eu fiz essa adição na aula, coloquei uma imagem na aula e caiu em 2022 e caiu em 2023. Mesma ideia. Alguns pacientes, pessoal, podem ter uma lesão compressiva lá na raiz do 7º nervo. Geralmente algum vaso que comprime a raiz do 7º nervo e aí desencadeia esses espasmos no paciente. E aí eu mostrei a foto desse problema, né? O vaso aqui, ó, estava em contato com o nervo lá no tronco cerebral, e aí o cirurgião coloca aqui uma estrutura para separar o nervo do vaso, melhorando. Ou seja, existe um tratamento cirúrgico para esses casos de compressão por vasos ou tumor. Claro que uma neurocirurgia é um negócio meio grave, né? Lá no... pode falar. Geralmente lá no ângulo ponto cerebelar, né, essa lesão. Isso, e eu botei essa imagem, botei isso na aula de 2021 e caiu, em 2022, 2023 caiu, o aluno que assistiu tá garantido. Agora, interessante, de repente ele pode perguntar de novo desse ano, né, e falar o que você deve fazer num caso desse, né, então assim, viu um espasmo hemifacial, não é um blefaroespasmo essencial benigno, não é um espasmo hemifacial, fazer ali uma solicitação de ressonância magnética para avaliar a região do ângulo ponto cerebelar. Né? Inclusive, na Academia Americana, ele fala para você solicitar uma ressonância magnética com angiorressonância por conta a causa, geralmente, ser vascular. Geralmente ser uma causa vascular. Exatamente, é um vaso anômalo. Então, para esses casos, existe tratamento cirúrgico. Agora, claro, vai levar em conta, né, risco e benefício, porque também você pode tratar o paciente com toxina botulínica. Só que dessa vez, né, de uma hemiface, da hemiface aqui acometida. Então, basicamente é isso que cai de miopatias oculares. Oftalmoplegia progressiva, miastenia graves, doença de Steiner e os espasmos faciais. A gente revisou aqui. A gente conseguiu encerrar aí, né, Bernardo? Uma horinha de conversa, né? Muito bom, cara. Eu acho que a ideia dessas lives, como a gente já falou várias vezes, é trazer aqui uma revisão de alguns pontos importantes, mas para servir até como estímulo para vocês fazerem o dever de casa e seguirem revisando. A gente tem falado isso toda semana. Então, assim, é obrigatório, pessoal. Tire ali 30 minutos por dia para fazer a sua revisão. Façam questões antigas para você poder revisar, pegue o seu caderno de anotações, tá? A revisão não precisa ser demorada. Quem gosta de flashcards, usa flashcards, mas sempre usando questões, tá? Mais alguma coisa. Então, questão em flashcard, questão em anotação de aula, o segredo do sucesso. O segredo do sucesso é a constância, tá? Constância. Não gosto de estudar todo dia revisando. Beleza. Mas tenha, por exemplo, um dia da semana que religiosamente você vai revisar. Então, assim, cada um tem a sua rotina, mas o que você não pode é deixar de revisar e tem que ser sempre, constante. Pelo menos toda semana você precisa revisar. Exatamente, a preparação que faz a diferença no final das contas, né? Então, realmente essa disciplina que não é fácil de ser conquistada, mas que aos poucos vocês vão conquistando, dedicando, como o professor Bernardo falou, poxa, eu não tenho 1 hora, faça meia hora. Eu não tenho meia hora, faça 15 minutos, cara, mas faça. O seu som sumiu aqui para mim. Agora voltou, aparentemente. Eu acho que foi um alarme que tocou aqui. Boa. Então, mas essa disciplina precisa ser conquistada aos poucos. Daqui a pouquinho vocês estão voando, cara, assim, em revisão. Pô, eu consegui a meia hora, vocês vão estar revisando 2 horas.
isso é um pouco viciante, eu diria até, viu, Bernardo? Porque você vai vendo o resultado, né? Eu acho que isso que é importante. Você vai vendo o resultado. Então, você começa ali, vou separar 30 minutos por dia para revisar. Aí você faz ali um simulado antigo e você viu, caramba, estava tirando 65%, agora já estou tirando 70%. Aí você faz lá mais um ciclo de 2 semanas, revisando todo dia. Você vê que seu desempenho vai melhorando. Então, isso aí vai dando motivação, vai retroalimentando, né? Então, você vai tendo cada vez mais motivação, cada vez mais disciplina. Confiança, né? Mais confiança, e é importante acreditar no processo, né? Acreditar no processo, seguir as recomendações, não empurrar com a barriga e chegar na reta final e querer fazer 3 anos de residência em 1 mês, né? Então, assim, ainda dá tempo, tá tranquilo, faltam meses para a prova, mas é a hora de virar a chave, quem ainda não começou a preparar direito, mesmo com convicção, com consistência. Então, conta com a gente, manda mensagem se quiser trocar uma ideia, a gente está aqui para ajudar vocês. E é isso. Obrigado, pessoal. Obrigado pela audiência de todo mundo. Até semana que vem. Falou.